Nem todo silêncio é paz. Às vezes, é só uma mente cansada de pensar demais. Você já reparou como algumas pessoas parecem viver presas dentro da própria cabeça? Elas analisam tudo, repensam cada frase que disseram, cada decisão que tomaram e até aquelas que ainda nem precisaram tomar. Elas revivem conversas antigas, imaginam o que poderiam ter feito diferente e passam horas tentando prever o que pode dar errado. Por fora, parecem calmas, mas por dentro é como se estivessem presas em um labirinto mental que nunca tem saída. A psicologia tem um nome para esse fenômeno: pensar demais. E apesar de parecer algo inofensivo, esse hábito pode ser uma das maiores causas de sofrimento emocional nos dias de hoje. No vídeo de hoje, do canal Segundo a Psicologia, você vai descobrir a verdade sobre quem pensa demais, o que realmente acontece no cérebro dessas pessoas, o que a ciência revela sobre esse comportamento e como é possível encontrar um equilíbrio entre pensar e viver. O mais curioso é que, ao contrário do que muitos imaginam, pensar demais não significa ser mais inteligente, mais cuidadoso ou mais maduro. Na verdade, vários estudos mostram que o pensamento excessivo está muito mais ligado à ansiedade e ao medo do que à inteligência em si. É como se o cérebro, tentando proteger a pessoa de um erro, acabasse criando uma prisão invisível, feita de dúvidas, suposições e autocrítica. Quem pensa demais costuma acreditar que está se preparando melhor para a vida, quando na realidade está apenas revivendo os mesmos medos em câmera lenta. E o mais surpreendente é que isso tem uma explicação biológica e emocional, que a psicologia vem tentando compreender há décadas. Então, se você se identifica com isso ou conhece alguém que parece viver em conflito com os próprios pensamentos, fique até o final. Você vai entender por que a mente de quem pensa demais é tão intensa, como ela se sabota sem perceber, e quais são os caminhos científicos que ajudam a encontrar paz nesse turbilhão mental. Porque a verdade é que, em algum momento da vida, todos nós já pensamos demais. Mas o que diferencia quem sofre disso de quem aprende a controlar é o que você vai descobrir agora. O que é pensar demais, segundo a psicologia? Pensar demais é um comportamento que parece, à primeira vista, algo positivo. Afinal, quem nunca ouviu que é melhor pensar bem antes de agir? Mas na prática, existe uma diferença profunda entre refletir e ruminar. Enquanto refletir é um processo saudável de análise e aprendizado, ruminar é quando a mente fica girando em torno de um mesmo pensamento, sem chegar a nenhuma conclusão. A psicóloga norte-americana Susan Nolen Hoeksema, uma das maiores pesquisadoras sobre o tema, foi quem descreveu esse padrão de maneira científica. Ela descobriu que o ato de pensar demais, ou ruminação mental, está diretamente ligado a níveis mais altos de ansiedade, culpa e depressão. Segundo seus estudos, pessoas com esse perfil tendem a revisitar o passado constantemente, buscando explicações que nunca chegam. Elas acreditam que estão resolvendo problemas, mas, na verdade, estão apenas reforçando as mesmas emoções negativas. Outro ponto importante vem dos estudos de Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, que descreveu o funcionamento da mente em 2 sistemas: o sistema 1, rápido, intuitivo e emocional, e o sistema 2, lento, racional e analítico. Quem pensa demais vive com o sistema 2 em alerta constante, analisando, antecipando e tentando controlar tudo. O problema é que esse esforço mental excessivo consome energia emocional, desgasta o cérebro e gera uma sensação permanente de incerteza. Na psicologia cognitiva, esse fenômeno é chamado de hiperatividade cognitiva. É quando a mente acredita que pensar mais significa estar mais preparada. Mas, paradoxalmente, esse excesso de pensamento só cria mais dúvidas. É o famoso paradoxo do controle.
Quanto mais tentamos controlar tudo, menos controle realmente temos. O ciclo mental de quem pensa demais. Imagine um computador com dezenas de abas abertas ao mesmo tempo. Nenhuma é fechada e todas exigem atenção constante. É exatamente assim que funciona a mente de quem pensa demais. O cérebro humano é uma máquina de prever o futuro. Ele usa informações passadas para tentar antecipar o que pode acontecer. E isso, em certa medida, é essencial para a sobrevivência. Mas quando esse mecanismo se torna exagerado, ele cria um loop mental, um ciclo onde o mesmo pensamento se repete sem produzir solução. Pesquisas em neurociência mostram que esse ciclo envolve duas áreas principais: a amígdala cerebral, responsável por detectar ameaças e gerar reações emocionais, e o córtex pré-frontal, que tenta racionalizar e encontrar respostas. Quando a amígdala dispara um sinal de alerta, dizendo "isso pode dar errado", o córtex entra em ação, buscando prever cada possibilidade. Mas, se o medo é constante, o cérebro nunca recebe o sinal de segurança. O resultado? Um pensamento que não desliga, mesmo quando o corpo está exausto. Pessoas que pensam demais frequentemente relatam sintomas físicos, dores de cabeça, tensão nos ombros, insônia, palpitações e até fadiga mental. Isso ocorre porque o corpo entende o pensamento constante como um estado de ameaça contínuo. Mesmo sem perigo real, o cérebro age como se houvesse um, liberando hormônios do estresse, como o cortisol. Estudos publicados na American Psychological Association mostram que esse tipo de atividade cerebral está associado à procrastinação e à indecisão crônica. Quando há muitas opções, quem pensa demais se paralisa, analisando prós e contras de forma interminável. É o que os cientistas chamam de paralisia pela análise. Quem vive nesse estado sente que nunca está pronto, sente medo de errar, medo de decepcionar, medo de se arrepender. E quanto mais tenta evitar esses medos, mais força dá a eles. O pensamento se torna uma forma de proteger-se, mas na prática apenas amplia o sofrimento. A verdade emocional por trás disso, a psicologia mostra que pensar demais não é apenas um hábito mental, é também uma resposta emocional. Muitas pessoas com esse padrão têm algo em comum: um desejo intenso de controle. Elas acreditam que, se analisarem tudo com cuidado, poderão evitar a dor, o erro e o arrependimento. Mas o que realmente as move é o medo. Medo de perder algo, medo de serem rejeitadas, medo de que algo saia do controle. Estudos sobre transtornos de ansiedade indicam que o pensamento excessivo é uma forma de evitação emocional. Em vez de sentir a ansiedade e aceitá-la, a pessoa tenta racionalizar. Ela pensa, analisa, calcula, mas esse esforço é apenas uma maneira sofisticada de fugir do desconforto emocional. A pesquisadora Brené Brown, especialista em vulnerabilidade e comportamento humano, explica que o excesso de pensamento está profundamente ligado ao perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas acreditam que, se pensarem o suficiente, poderão eliminar as falhas. Só que o perfeccionismo é uma armadilha emocional. Ele promete segurança, mas entrega paralisia. Outro ponto relevante é que o cérebro humano não distingue pensamentos de experiências reais com tanta precisão quanto imaginamos. Estudos de neuroimagem mostram que, quando alguém imagina uma situação estressante, o cérebro ativa as mesmas áreas que seriam ativadas se aquilo realmente estivesse acontecendo. Ou seja, quem pensa demais vive emocionalmente as situações que ainda nem aconteceram. E por isso se cansa como se realmente as tivesse vivido.
Essa é a grande verdade emocional por trás do pensar demais. Não se trata de excesso de razão, mas de excesso de sensibilidade. São mentes que sentem profundamente e que tentam usar o pensamento para se proteger das próprias emoções. Mas, quanto mais tentam se proteger, mais alimentam o ciclo da dor. O impacto nas relações e na autoestima. Pensar demais também deixa marcas nas relações pessoais. Quem vive nesse padrão costuma duvidar das próprias ações, das intenções dos outros e até do que sente. Uma simples mensagem não respondida já vira motivo para 1000 hipóteses. Um olhar diferente pode ser interpretado como rejeição, e o silêncio de alguém pode ser traduzido como desaprovação. A mente analítica transforma pequenas situações em grandes histórias cheias de suposições. E quanto mais a pessoa tenta entender o outro, mais se afasta da realidade. A psicologia das relações chama isso de hiperinterpretação emocional, uma tendência de buscar significados ocultos em tudo, mesmo quando não há nada escondido. Pesquisas indicam que esse padrão costuma aparecer em pessoas que cresceram em ambientes imprevisíveis, onde precisavam estar sempre alertas. Elas aprenderam a ler o ambiente para se proteger. Na vida adulta, esse hábito permanece, mas agora como uma fonte constante de ansiedade. Além disso, o pensamento excessivo corrói a autoestima. Quem pensa demais costuma se julgar com severidade. Cada erro vira um fracasso pessoal. Cada dúvida vira sinal de fraqueza. E cada crítica é ampliada até parecer insuportável. O resultado é um ciclo de autocrítica e arrependimento, onde a pessoa tenta se corrigir o tempo todo, mas nunca sente que é suficiente. A psicologia positiva, liderada por pesquisadores como Martin Seligman, mostra que o excesso de autocrítica reduz a capacidade de sentir prazer e gratidão, fatores fundamentais para o bem-estar emocional. Quem pensa demais vive em constante modo de correção, esquecendo de celebrar as próprias conquistas. Em muitos casos, esse padrão gera uma profunda necessidade de aprovação. A pessoa acredita que, se fizer tudo certo, será aceita e amada. Mas essa busca constante por perfeição impede a conexão verdadeira. Ela se torna alguém que esconde suas emoções para parecer controlada, quando por dentro sente que está desmoronando. O caminho para o equilíbrio mental. A boa notícia é que o pensamento excessivo pode ser controlado e reeducado. A mente humana é plástica. Ela muda, se adapta e aprende novos padrões com o tempo. E a psicologia oferece estratégias cientificamente comprovadas para isso. Uma das mais conhecidas é a terapia cognitivo-comportamental, ou TCC. Essa abordagem ajuda a pessoa a identificar os padrões automáticos de pensamento e substituí-los por interpretações mais realistas e funcionais. Por exemplo, quando o pensamento diz "eu vou falhar", a TCC ensina a reformular. Talvez eu não acerte tudo, mas posso aprender com isso. Parece simples, mas essa reestruturação cognitiva muda a forma como o cérebro reage à ansiedade. Outra estratégia eficaz é a atenção plena, conhecida como mindfulness. Mas, mais do que uma técnica de meditação, mindfulness é uma forma de estar presente, observando os pensamentos sem julgá-los. Em vez de lutar contra a mente, a pessoa aprende a observar o fluxo mental, como quem observa nuvens passando no céu. Estudos mostram que essa prática reduz significativamente os níveis de cortisol e melhora o controle emocional. A terapia de aceitação e compromisso, ACT, também traz uma contribuição importante. Ela ensina que não é necessário eliminar os pensamentos negativos, mas sim aceitá-los como parte da experiência humana. Quanto mais lutamos contra um pensamento, mais força ele ganha.
Mas quando aceitamos sua presença e seguimos em frente, ele perde o poder de nos dominar. Além das terapias, há atitudes cotidianas que ajudam: dormir bem, praticar exercícios físicos, limitar o uso de telas e, principalmente, permitir-se viver o presente sem precisar entendê-lo o tempo todo. Pensar é um dom, mas pensar demais é um fardo. O segredo está em transformar a mente em aliada, não em prisão. Quem aprende a observar o próprio pensamento sem se perder nele, descobre algo poderoso. A paz não vem de entender tudo, mas de aceitar que nem tudo precisa ser entendido. A verdade sobre quem pensa demais é que essas pessoas não são fracas, nem exageradas, nem complicadas. Elas são, na verdade, mentes sensíveis, que sentem o mundo em um volume mais alto do que a maioria. Elas percebem detalhes que outros ignoram, enxergam nuances que poucos veem e se preocupam não por falta de força, mas por excesso de consciência. Mas o problema é que, ao tentar controlar tudo, acabam controladas pelos próprios pensamentos. E viver assim é como dirigir com o freio de mão puxado. Você se esforça, mas não sai do lugar. A mente cria 1000 cenários para evitar a dor, e sem perceber, faz a dor durar para sempre. A psicologia mostra que a saída não está em pensar menos, e sim em pensar de outro jeito. É aprender a confiar mais no que se sente, e não apenas no que se analisa. É permitir que o presente aconteça sem precisar decifrar cada detalhe. Porque a vida não foi feita para ser entendida o tempo todo, foi feita para ser vivida. Ninguém consegue ter todas as respostas, e isso é o que torna a existência tão real. Aceitar o que não pode ser controlado é, talvez, o primeiro passo para a paz mental. E o curioso é que quando a gente para de tentar entender tudo, o que antes parecia confuso começa, aos poucos, a fazer sentido por si só. Então, se você se reconheceu nesse vídeo, lembre-se, você não precisa se culpar por pensar demais, mas pode começar hoje a observar os próprios pensamentos com mais gentileza. Pode trocar a autocrítica pela curiosidade. E pode, acima de tudo, lembrar que a mente é uma ferramenta, não uma prisão. Respire fundo, nem tudo precisa ser resolvido agora. E às vezes, o que mais liberta não é pensar mais, e sim pensar com mais calma, mais presença e mais amor por si mesmo. Aqui no canal Segundo a Psicologia, nós acreditamos que entender a mente é o primeiro passo para cuidar do coração. E agora eu quero saber de você. Você sente que pensa demais? Ou conhece alguém que vive preso dentro da própria cabeça? O que mais te impede de encontrar paz nos seus pensamentos? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque quando a gente aprende a lidar com o que pensa, descobre que a mente pode ser não um inimigo, mas o melhor dos aliados.